E o Internacional, que teve diversas notícias ruins no dia de hoje, eu quero te dizer alguns bastidores conturbados sobre mudanças no departamento de futebol, informação de agora sobre Alan Patrick e também um vídeo exclusivo mostrando o Fernando, volante do Internacional que ainda está se recuperando de lesão, que foi ameaçado, foi hostilizado na rua, mas foi chamado para uma conversa cara a cara. Inclusive eu quero te mostrar esse vídeo aqui de maneira exclusiva. Além disso, também quero te falar sobre Gustavo Prado, que tem o interesse do Grupo City em contar com o jogador, o Prado, que hoje tem uma multa rescisória muito baixa para o futebol brasileiro. Eu quero te trazer detalhes dessa situação, de inclusive como que o Inter pode perder o jogador por um valor irrisório. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Mesmo que o Inter não esteja dando aquela moral, dá aquela moral aqui pro canal, que é bem importante, e continua sempre trazendo mais informações sobre o Inter, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações do Internacional, e eu quero te falar aqui sobre algumas mudanças no departamento de futebol que podem ocorrer ainda nesta quinta-feira, ou seja, amanhã. O Inter treinou agora à tarde por volta das 13h30, o treino foi fechado dentro da morada dos Quero-Queros, foi só uma atividade regenerativa, foi realmente só para o Inter se fechar, porque agora no fim de semana o Inter enfrenta a equipe do Bahia já pelo Campeonato Brasileiro. O Inter tem 5 jogos a menos em relação a diversos clubes do Campeonato Brasileiro. E, inclusive, hoje, né, acontece a última rodada do turno para alguns times já. O Inter ainda está, por exemplo, na 14ª rodada, e agora com a eliminação da Sul-Americana. E até então já tinha eliminação da Copa do Brasil. O Inter, nesse momento, vai ter um tempo a mais para conseguir fazer essas datas de jogos que estavam atrasados. Mas, o que eu quero te falar é exatamente sobre mudanças no departamento de futebol que podem acontecer. Duas saídas têm hoje uma pressão muito forte por parte de movimentos que compõem a gestão Alessandro Barcelos. Movimento Inove, Movimento Convergência Colorada e Movimento também Clube do Povo. Na verdade, Povo do Clube, perdão. Esses três movimentos vão ter uma reunião com a atual direção do Internacional, ou seja, o presidente Alessandro Barcelos e também o seu conselho de gestão, para fazer algumas pressões, entre elas duas demissões, a do vice-presidente de futebol do Internacional, Felipe Becker, e a do diretor esportivo Magrão, que é um cara que já vem com muita pressão desde a eliminação por Juventude e depois que ocasionou todo aquele rolo envolvendo o Lucas Drummond, que ainda é um assunto muito polêmico, onde teoricamente, né, supostamente o Magrão teria, por exemplo, um certo envolvimento na situação. Enfim, isso é papo para outro vídeo. E após tudo isso, o Magrão também é um cara que vem sofrendo muita pressão. O que eu posso dizer nesse momento é que esses dois caras, né, essas duas pessoas do Conselho de Gestão do Internacional, né, o Magrão e o Felipe Becker, podem sim deixar o Inter nesta quinta-feira. O principal problema para o Inter é não demitir eles. Demitir é o mais fácil. O problema é quem substituir, quem colocar no lugar do Magrão e também do Felipe Becker. Porque, primeiro, o Inter, a partir de agora, virou uma bomba relógio. Não é qualquer pessoa que quer assumir o Internacional, não só a pasta da vice-presidência, como a pasta também do diretor esportivo. Na vice-presidência teria, por exemplo, um cara, José Amarante, que é do movimento Povo do Clube, e seria um cara que inclusive apoiou o presidente Alessandro Barcelos, era candidato para ser o presidente do Conselho Deliberativo do Internacional e acabou perdendo. E ele poderia ser o nome, por exemplo, para ser o vice-presidente novo no lugar do Felipe Becker. Ainda assim, não seria um cara que talvez aceitasse de primeira. Agora, para o lugar do Magrão, é um buraco mais embaixo, porque é um cargo, primeiro, remunerado, e teria que ser contratado um profissional para o seu lugar. Diferente, por exemplo, da pasta de vice-presidente, onde é um colorado, enfim, um cara que já está ali, por exemplo, na política do clube. No caso do Magrão, é uma situação muito complexa. Primeiro, que o Inter teria que achar algum cara pro lugar, e aí poderia ser um Abel Braga, D'Alessandro, né? São cargos ali parecidos, mas ainda assim teria que fazer esses dois profissionais, deu o exemplo do Magrão e do D'Alessandro, mas teria que fazer, por exemplo, esses dois profissionais ainda serem convencidos. Lembrando que o Inter já teve, por exemplo, né, uma reunião com o Abel Braga no Rio de Janeiro, e essa reunião não acabou no final feliz. Então o principal problema nesse momento para acontecer as mudanças nem é demitir o Magrão e o Felipe Becker, é sim quem trazer para o lugar desses dois profissionais.
Outra situação que eu quero te trazer também é sobre o vestiário do Inter, que tá muito conturbado, né? Ontem a gente viu a zona mista do Inter um caos. René falando que a tendência é que ele saia no fim do ano, que vai ser algo bom pra ele, pra equipe. A gente viu, por exemplo, outros jogadores não querendo falar, não querendo dar entrevista, sendo cobrados, por exemplo, quando estavam indo embora para os seus carros. A gente vê, por exemplo, um Alan Patrick muito abatido e com uma notícia no dia de hoje, que ele rompeu o ligamento parcial, né? O ligamento colateral do seu joelho e vai ficar 2 meses fora, ou seja, o vestiário do Inter também não tá nada bom. Além com os episódios anteriores que a gente já sabia, do Fabrício Bustos ser um jogador que nesse momento não quer mais jogar pelo Internacional, quer ir pra Europa, não quer bater a meta dele de jogos, o Arangues, onde a família dele foi pro Chile, o Wanderson, onde pode ser negociado, o Vitão, que tá vendido pra Espanha, ou seja, o Inter tá num momento muito conturbado nesse momento, também na questão de vestiário. Outra situação, e também tendo relação com isso, é o Fernando, que inclusive eu quero mostrar esse vídeo para ti, onde um torcedor do Internacional a princípio foi cobrar o Fernando, foi conversar com o Fernando e ele parou o carro, inclusive mostrou um belo do caráter do Fernando, que parou para conversar, só não queria ser gravado, mas ainda assim teve o áudio divulgado dessa conversa e ele foi cobrado sobre esse momento do Internacional. Inclusive eu quero botar exatamente aí na tela para vocês o que disse o Fernando, primeiro com o vídeo que durou 12 segundos, depois só com o áudio dele. Aí ó, mais uma, ó. Ei, vamos jogar, hein? E aí? Vamos falar? E aí, vamos conversar, mano? Ô meu, vamos jogar ou não vamos? Filma não. Vamos jogar ou não vamos, Fernando? Não, qual que é o seu nome? Ô mano, temos que honrar essa camisa, mano. Qual que é o seu nome? Matheus, mano. Matheus. Ô Fernando, tem que honrar essa camisa, tem que botar lá a ordem naquela casa, Fernando. A torcida revoltada, mano. Ô mano, vai virar um inferno. Mano, vai virar um inferno a vida de vocês, mano. Ei, se você não jogar, mano, não, eu vou na moral agora. Você pode vir aqui, pode falar, pode conversar. Mas só não fica filmando. Não, mano. Pode não cobrar, dá. você tá mas, certo, mano, pode cobrar, mas não fica tentando filmar, entendeu? Tu entendeu, negão? Então, fechou. Temos que honrar a camisa, mano. Falar com aqueles caras, mano, eu não sei o que tá acontecendo, mano. Vamos melhorar. Tem que melhorar, mano. Isso aí, fechou. Você pode cobrar, pode falar, só não. Mano, o que tá salário atrasado, Fernando? Hã? Tem alguma coisa não tem salário atrasado, cara. O futebol é assim. Você se prepara. Não, mano. Ei, calma, mas olha o salário que tu ganha, o que você ganha, mano. Calma, você não tá falando. Eu posso falar também? Claro, com certeza, mano. Eu tô dizendo. Todos os times trabalham pra quê? Pra ganhar. Uns ganham, outros perdem, entendeu? Nós estamos num momento ruim, não estamos num momento ruim. Claro, mano. Tem que trabalhar mais pra poder ganhar. Tá, uma hora a gente vai ganhar, tá, mas entendeu? eu te pergunto uma coisa. Deus do Gauchão estão trabalhando e nada de resultado, mano. Mano, eu cheguei depois do Gauchão. Eu tô te falando do momento que nós estamos, beleza? Entendeu? Mas tu é um líder do vestiário, tem que botar ordem lá, mano. A gente não pode falar do que passou, entendeu? Tem que falar daqui pra frente. Vai lá, Fernando. Obrigado, mano. Bom, esse foi o vídeo aí do Fernando falando exatamente sobre todas essas situações, dessa cobrança, dele falando, né, que o time tá trabalhando e tal, dando algumas justificativas, falando também que ele não pode falar sobre os resultados anteriores, só a partir do momento que ele chegou no Inter, ou seja, as últimas 2 eliminações que o Inter teve contra o Juventude, também contra o Rosário Central. Lembrando que contra o Rosário, o Fernando sequer estava em campo, contra o Juventude ele esteve em campo durante 45 minutos, e aí no intervalo ele acabou sofrendo aquela lesão na coxa. Então é um cara que não tem uma responsabilidade, óbvio, ele tem responsabilidade, ele é um dos líderes do vestiário do Inter, mas ele é um bom jogador. Ele, assim, quando ele joga, pelo menos, é um dos caras que joga e é um cara que tem, por exemplo, né, personalidade. Ele, o Rocher, são jogadores que têm personalidade, que param para dar entrevista, que botam a cara a tapa, diferente de alguns jogadores que já não fazem isso. Outra situação que eu quero falar para ti também é sobre Gustavo Prado. Gustavo Prado que tá no imbróglio também para renovar o seu contrato, e visto tudo isso, o Grupo City, do Manchester City, do Bahia, né, de diversos clubes que tem ali no seu know-how, estão interessados na contratação do Gustavo Prado. Por quê? Porque o Gustavo Prado tem uma brecha no seu contrato. Ele ganha R$8 mil por mês hoje no Inter, esse é o salário do Gustavo Prado, e como funciona a Lei Pelé aqui no Brasil, a multa rescisória do Gustavo Prado para o futebol interno é 2.000 vezes o salário dele. A multa rescisória do Gustavo Prado é de 16 milhões de reais. A gente tá falando aí de 16 milhões de reais, a gente tá falando aí de um pouco mais de 3 milhões de dólares, ou 3 milhões de euros. Muito pouco para um jogador de 19 anos de idade. E isso fez o Manchester City demonstrar interesse na sua contratação. Então, se a qualquer momento o Grupo City pagar 3 milhões de euros, depositar isso na conta do Internacional, o Gustavo Prado passa a ser jogador do Grupo City. E não tem o que o Inter fazer. Por isso, o Inter nesse momento está tentando renovar o contrato dele. Só que, como eu te falei anteriormente, está no imbróglio. Não chegaram ainda no acordo. Recentemente conversei com o empresário dele e ele me disse que ainda as conversas estavam acontecendo, mas não tinha ainda uma definição exata da situação.
Segundo a revista Colorado, a informação é que o Grupo City poderia pagar essa multa rescisória. Assim, o Inter teria um valor irrisório, 16 milhões de reais, por um cara que tem um potencial muito grande, por um cara que, por exemplo, tem uma multa rescisória fora do Brasil alta. Isso seria, obviamente, muito ruim para o Internacional e tendo uma equivalência ali com o que aconteceu com o Vitor Roque no Cruzeiro, que foi vendido para o Atlético Paranaense porque tinha uma multa rescisória muito alta, muito baixa, quer dizer, de 10 milhões de reais. Depois disso, ele conseguiu ser vendido muito caro, por exemplo, para a equipe do Barcelona. E algo que pode acabar acontecendo também com o Gustavo Prado e mais uma perda que o Inter teria dentro dessa janela de transferência, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais, grande abraço, valeu.